Olá, eu sou o professor Rodrigo Serra, professor Rod aqui da Oficina do Estudante, e hoje vamos falar um pouquinho sobre porcentagem, juros. Mas antes, roda a vinheta. Eu queria falar um pouquinho hoje para vocês então de porcentagem. Porcentagem tão presente aí no cotidiano, né? Quantas vezes a gente vai em shoppings, em lojas e vê lá, saldo ou desconto de 30%, 40%, 50%. Mas o que é isso? Por que esse assunto é tão importante e está presente no nosso cotidiano? Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos e vamos fazer um exercício da Unicamp aqui também, que caiu em 2015. Então vamos lá. Olha só, quando a gente pensa porcentagem ou taxa percentual, é sempre uma razão aqui, ó, de X% de alguma coisa. Né? Então, tem várias maneiras de expressar a porcentagem. Pode ser por forma de fração, a gente pode calcular a porcentagem por regra de 3, né, proporção. Podemos representar a porcentagem como um decimal. Enfim, vamos pensar no seguinte, ó, vamos dar um exemplo aqui. 12% de 30. De quantas maneiras nós podemos resolver isso? Você pode pensar assim, ó, 12% de 30 é 12, olha, por cento de 30. Né? E aqui, multiplicação, você vai fazer a multiplicação de cima com de cima, numerador com numerador, denominador com denominador, e assim vai. Né? Eu vou simplificar aqui, ó, esse zero com esse zero, que é dividir em 10, por 10, né? Embaixo e em cima. Então, ó, 3 vezes 12, 36, dividido por 10, 3,6. Né? Então, assim, 12% de 30, 3,6. Ah, eu poderia fazer 30 vezes 12, né, que daria 360, e depois dividir por 100? Poderia. Né? Poderia fazer o cálculo mental assim, 10% de 30 é 3. 10% de 30 é 3. 1%, né, seria 0,3. Né? Então, 12% seria 10% mais 1% mais 1%. Então seria 3 mais 0,3 mais 0,3. Daria os mesmos 3,6. Então esse é o cálculo mental que é muito utilizado aí, principalmente quando você calcula 10% de alguma coisa, né? Então 10% de 80, por exemplo. A pessoa fala, é só cortar um zerinho. Mas na verdade você está dividindo por 100. Então 10% de 80 é 8. Né? 5% é metade, 4. E assim vai. Podemos também pensar no seguinte, né? Ou pensar assim, ó. O 30 equivale a 100%. Né? E o 12%, né, seria quanto? Né? Você pode pensar, 30 é tudo que eu tenho, é 100%. Né? E 12% disso seria quanto? Fazendo essa conta aqui, né, vai cair na mesma situação daqui, que é 100x, 30 vezes 12. Logo, quando você faz 30 vezes 12, dividido por 100, tá aí, né? Olha lá, 3 vezes 12, 36, com o zerinho, 360, né? Dividido por 100. Então, dividido por 100, vai dar o mesmo 3,6 aqui. Legal. Bom, mas tem N maneiras de calcular a porcentagem. Poderia também multiplicar por decimal, né? Zero, em vez de colocar 12 sobre 100 aqui, você poderia pensar assim, ó, 12% é 12 dividido por 100. Então, é 0,12 vezes 30. Também é uma maneira de calcular. Que, na verdade, é tudo o mesmo princípio aqui, né? E aí, quando você faz essa continha aqui, se vocês fizerem aí, vai dar 3,6. Tá? Tem N aplicações, como eu falei para vocês, de porcentagem no cotidiano. Em aumentos, descontos, aumentos sucessivos, descontos sucessivos. Mas tem uma questão que caiu em 2015 na Unicamp, na primeira fase, que eu acho interessante a gente dar uma olhada. Vamos lá? Olha só, uma compra no valor de R$1.000 será paga com uma entrada de R$600 e uma mensalidade de R$420. A taxa de juros aplicada à mensalidade é igual a... Então aqui quando ele fala em taxa de juros, nós estamos colocando o pé na matemática financeira, né? Que é onde a porcentagem também dialoga muito, porque a gente usa muita porcentagem para resolver problemas de matemática financeira. Não é? Juros simples, juros compostos, enfim. Pensando nessa situação aqui, o que nós temos, pessoal? Olha só. Pensa aí, qual será a taxa de juros aplicada sobre a mensalidade? O que precisamos entender nessa questão é o seguinte, os juros devem incidir sobre a dívida. Se você compra alguma coisa em 2 vezes, 3 vezes, então, se você deu uma entrada, os juros devem incidir sobre o que ficou, não sobre o que você pagou. Pensando nisso, olha só a situação. A dívida era de R$1.000. Quanto foi pago? O texto fala, né? Foi uma entrada, considerando essa entrada no ato, né? De R$600. Então, foi pago R$600. Opa, eu não devo mais. Né? O que restou,
que resta para a gente é R$400 de dívida. Porque você vai lá, olha, essa régua custa R$1.000, um exemplo. Se eu dei R$600, o que ficou é R$400. Concorda? Ok. Bom, então, por estar devendo R$400, por estar devendo esses R$400, eu vou pagar uma mensalidade de 420. Ok? Então você fala assim, bom, a dívida ela é de R$400. Ok? R$400. Né? É sua dívida, é 100%, é quanto você deve. Ah, mas os 600, já paguei. Né? Então o que ficou é 400. Por isso, o que aconteceu? Você teve que pagar uma diferença, você está pagando uma mensalidade de 420, ou seja, 20 a mais do que você deve. Portanto, você pode entender esse 20 como juros. Né? 20. E uma variação de R$20 equivale a uma variação de quantos por cento? Veja, é muito semelhante ao que eu expliquei aqui para vocês. Você pode fazer a conta aqui, ou simplesmente pensar assim, bom, pelo cálculo mental, 10% de 400 é 40. 20 seria então metade, portanto 5%. E a resposta seria essa, 5%. Né? Ou simplesmente calcular 400 vezes 20, né? 400 vezes x, 100 vezes 20. Né? E aí você vai fazer a conta aqui, ó, 400 vezes x, 100 vezes 20. Puxando aqui para cá, simplifica aqui, ó. Vamos lá, vai ficar assim, ó, 100 vezes 20 dividido por 400. Eu não multipliquei o 100 vezes 20 não, porque eu vou dividir por 10 aqui, simplificar aqui, ó, olha lá, 10 vezes 2, 20, dividido por 4, 5%, que é a resposta. Então é só prestar atenção e ficar atento para essas questões. Os juros devem incidir sobre o que você deve, não o que você deu de entrada, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixe seu like aí, até a próxima.